alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 41.1. Hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios aí sobre a equação do segundo grau, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser resolver problemas por meio de uma equação do segundo grau, compreendendo os procedimentos envolvidos. Você vai precisar hoje do seu caderno, caneta, lápis, borracha e calculadora, né? No caso aqui, a prof sempre fala que a calculadora ela é uma ferramenta, né? Então, assim, vocês sabem já resolver esses exercícios, assim, essas multiplicações, essas divisões. Vocês já sabem, a gente já teve aula sobre esse conteúdo, né? Divisão e multiplicação de números fracionários ou decimais. Mas a calculadora, às vezes, pode te ajudar aí em algum exercício, tá certo? Então, vamos para os exercícios resolvidos. A ideia aqui é a gente ler a pergunta juntos, vocês pausam o vídeo, resolvem e depois voltam para conferir o resultado, ok? Número 1, então. Na figura ao lado ABCD é um quadrado. As partes lilazes também são quadrados. Então, nós temos aqui dois retângulos rosa e duas partes quadradas que são roxinhas ali lilazes. Letra A. Escreva a expressão que representa a área da figura. Então, se a área do quadrado é de 49 centímetros quadrados, seu lado vai ser então de 7 centímetros, certo? Porque a área do quadrado nada mais é do que o lado ao quadrado. Se eu tirar a raiz de 49, eu chego em 7 centímetros. Então, eu sei que esse pedaço aqui tem 7 centímetros. Então, a área da minha figura vai ser o quê? X² mais 14x mais 49. Por quê, gente? A área do quadrado ali vai ser x mais 7 vezes x mais 7, né? Se esse pedaço aqui é 7, esse pedaço aqui, obviamente, vai ser x. Então, eu tenho x mais 7 vezes x mais 7, que me resulta em x² mais 14 mais 49. Se a área do quadrado maior é 49 centímetros, então o seu lado será de 7 centímetros. E se a área do quadrado menor é de x ao quadrado, seu lado mede x centímetros. Portanto, a área da figura é como a prof falou, x mais 7 vezes x mais 7, né? X mais 7 ao quadrado, x ao quadrado mais 14x mais 49, ok? Letra B agora. Sabendo que a área do quadrado ABCD é de 100 centímetros quadrados, determine a medida do lado do menor quadrado dessa figura. O lado do menor quadrado dessa figura é o x que eu quero calcular. Se eu tenho que a área do meu quadrado era x² mais 14x mais 49, e ele me disse aqui que a área desse quadrado grande é 100, então é isso que eu vou utilizar. Vou escrever essa equação aqui e vou resolver ela então. Primeiro eu vou passar todos os termos, né, deixando toda a equação para o lado esquerdo, igualando ela a zero. Vou ficar então com x² mais 14x mais 49 menos 100, o que vai me resultar então em x² mais 14x menos 51 igual a zero. Agora eu vou resolver essa equação do segundo grau, que a gente já sabe resolver, né? Eu tenho aqui meu coeficiente A é 1, meu coeficiente B é 14 e o C é menos 51. Calculando o valor do discriminante, a gente tem então que delta é igual a b² menos 4ac. Delta então é 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 51. Então eu fico com 196 mais 204, que me resulta em 400. Então, como o delta é maior que zero, a gente consegue continuar resolvendo, né? Menos b mais ou menos raiz de delta, então menos 14 mais ou menos raiz de 400. Isso tudo sobre 2 vezes 1, ou 2a, né? Menos 14, então, mais ou menos 20, né? Porque raiz de 400 é 20. Isso tudo sobre 2. Aí eu tenho que fazer duas partes, né? X' vai ser, então, menos 14 mais 20. Eu vou ficar com 6 sobre 2, que dá 3. E x duas linhas, que vai ser menos 14 menos 20, que vai me dar menos 34 sobre 2, igual a menos 17. Como a gente está trabalhando com um número... uma medida, né, gente, que não é negativa, então eu não posso utilizar o menos 17, né? Então, eu vou utilizar o único resultado que seria possível, que é o 3 centímetros. Portanto, x é igual a 3, ou seja, o menor lado do quadrado, o quadrado do menor lado, meu Deus do céu, o lado do menor quadrado dessa figura é 3 centímetros, tá certo? Vamos para o exemplo de número 2. A diferença entre a terça parte do quadrado de um número e o próprio número é 60. Qual é o triplo desse número? Então, vamos lá. A pergunta tá em duas partes, mais ou menos. Primeira coisa, ela me fala aqui um valor, né? Uma equação que eu consigo montar. Então, a diferença entre a terça parte do quadrado de um número e o próprio número é 60. Consigo achar esse número dessa maneira. E aí, depois ela me pergunta qual é o triplo desse número. Então, vamos lá.
Primeira coisa, primeiro a gente tem que escrever a equação. Então, ele fala a diferença entre a terça parte do quadrado de um número. Então, quadrado de um número, terça parte, x² sobre 3. E a diferença entre o próprio número. Então, menos x, isso é igual a 60. Então, agora a gente tem que resolver essa equação, certo? A minha equação é essa, passo o 60 para o lado de cá, né? Fica menos 60. E aí eu vou ter o A como 1/3, B como menos 1 e C como menos 60. Eu sei que não é muito comum, mas a gente pode sim resolver equações tendo algum dos coeficientes fracionários. É um pouquinho mais trabalhoso de resolver, mas resolve-se da mesma maneira, tá certo? Então aqui eu vou resolver direto, sem calcular o delta separado, né? Vamos lá, menos B mais ou menos raiz de B² menos 4AC sobre 2A. Então eu vou ter menos 1, que é menos B, mais ou menos menos 1 ao quadrado, né? B ao quadrado, menos 4 vezes 1/3 vezes menos 60. Isso tudo sobre 2 vezes 1/3, ok? Então, eu tenho aqui, né, o que eu fiz no último slide. Então, aqui fica 1 mais ou menos 1 mais 240 divididos por 3, que é essa multiplicação aqui. Isso tudo sobre 2/3. Eu fico, então, com 1 mais ou menos raiz de 1 mais 80 sobre 2/3. E aí, eu fico, então, com raiz de 81. Raiz de 81 a gente conhece, que é 9. Então, x fica igual a 1 mais ou menos 9 sobre 2/3. Aí, eu vou fazer duas partes novamente. X', 1 mais 9 sobre 2/3, então, no caso, 1 mais 9 dá 10, divididos por 2/3, né? Eu posso escrever a fração como 2 pontos de divisão, e aí a gente vai seguir a regrinha de divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu repito a primeira, que é 10, e multiplico pelo inverso da segunda. Observe que eu tinha 2/3, agora eu tenho 3/2, certo? Então, 10 vezes 3/2 vai me dar 15, que nada mais é do que 10 vezes 3, 30, divididos por 2, 15, ok? X duas linhas. Então, 1 menos 9 agora, divididos por 2/3, então eu tenho menos 8 divididos por 2/3. Novamente, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, então eu vou ficar com menos 8 vezes 3/2, que vai me resultar, então, em menos 12, certo? Então, nós chegamos em dois resultados para x', x' igual a 15 e x² igual a menos 12. Lembrando só que a pergunta, ela queria saber qual era o triplo desse número. Então, eu tenho que calcular o triplo de cada um deles. 3 vezes 15 vai me dar 45 e o triplo de menos 12 vai me dar, então, menos 36, certo? Então, essa é a ideia, vocês calcularem o x de cada um. Como ele não falou se precisava ser número positivo ou negativo, ele não disse nada sobre isso, eu utilizo os dois números que eu encontrei. Então, ele quer saber o triplo desse número, então eu posso ter tanto 45 quanto menos 36 seria o triplo do número aí que corresponde à resposta, tá certo? Vamos para o exemplo de número 3, então. Uma folha quadrada de cartolina tem x centímetros de lado. Recorta-se dessa folha um retângulo que tem x centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. A parte que restou da folha é um retângulo de área 1.750 centímetros quadrados. Encontra a área da folha de cartolina. Então, basicamente, o que ele me disse ele tinha esse quadrado de cartolina aqui, que mede x vezes x, né? X por x. E ele disse que ele recortou uma parte que era um retângulo de 15 centímetros por x. Então, a parte amarela aqui representa o recorte que foi feito, ok? Ele disse que o pedaço que sobrou foi 1.750 centímetros quadrados. Então, eu primeiro preciso escrever a equação para encontrar o valor de x, certo? Se ele me disse que essa parte branca aqui tem área de 1.750 centímetros quadrados, eu vou calcular a área desse pedaço. Como eu tirei 15 centímetros, eu vou ficar com x menos 15 vezes x ali, que é o que eu tenho aqui. X vezes x menos 15 igual a 1.750. X vezes x quadrado, x vezes 15 menos 15x, esse 1.750 vem para cá negativo, igual a zero daí. Eu fico com A igual a 1, B igual a menos 15 e C igual a menos 750. Substituindo os valores, então, na minha fórmula de Bhaskara, eu vou chegar, né, no seguinte resultado aqui, então. Eu tenho menos 15, mais ou menos raiz de menos 15 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1 vezes menos 1.750, certo?
Tudo isso sobre 2 vezes 1, ok? Aí eu tenho 15 mais ou menos, menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 750, sobre 2 vezes 1. 15 mais ou menos 225 mais 7.000, sobre 2. 15 mais ou menos 7.225, tirando a raiz de 7.225 eu tenho 85, então eu chego em x igual a 15 mais ou menos 85 sobre 2. A partir disso eu preciso calcular o x' e o x duas linhas, né? Então eu vou fazer x', 15 mais 85 dá 100, sobre 2, 50, e x duas linhas, eu tenho 15 menos 85 sobre 2, que vai me dar então menos 70 sobre 2, menos 35. Como eu estou falando da medida do lado da cartolina, não tem como eu trabalhar aí com valores negativos, né, gente? Eu preciso trabalhar aí com o 50. Então, o lado da minha cartolina ali é 50. Portanto, eu vou calcular agora a área da cartolina, que ele pergunta, né? A área da cartolina, então, vai ser lado ao quadrado, que vai ser 50 ao quadrado, ou seja, 2.500 aí centímetros quadrados é a área da minha cartolina total, ok? Então, a cartolina inicialmente tinha 50 centímetros e a sua área inicial era de 2.500 centímetros quadrados, certo? Espero que tenha ficado clara essa aplicação aí das equações do segundo grau, né? Para vocês verem que não basta só saber resolver, tem que também interpretar um pouquinho dos problemas que a gente traz aí na resolução, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e consultar o material que vocês têm disponível. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.